E esse Anotações Espíritas, ele é o nosso instrumento de trabalho, ok? Ela vai fazer a leitura do que a gente chama de a epígrafe, isso. Então, a epígrafe. Ela vai ler uma epígrafe que está logo aqui na página, primeira página do livro. Conta-se que São Bernardo, certo dia, sentindo-se agitado diante dos muitos afazeres, quando transitava de um para outro lado, deteve-se e refletiu. Bernardo, para onde estás correndo, se somente um destino é o correto? Jesus? De imediato, acerenou-se, passando a resolver todas as questões em clima de alegria e de bom humor, sem pressa nem tormento. Joana de Ângeles. E nós, ao lermos em voz alta, a primeira palavra ou a primeira frase, a gente lê olhando para o público. Então, a gente olha para o público. Onde é que a gente olha para o público? Nos olhos, ok? Então, a gente está lendo várias vezes ali, vai lendo até você memorizar. Não é decorar, porque você coloca a sua atenção, a sua inteligência. Então, você memoriza. E a gente pode fazer então, a primeira frase olhando para o público, ok? E volta e meia você lê e olha para o público. Se eu estou segurando o microfone, só tem um papel assim, como está aqui no livro, beleza, segura assim. Se eu tiver com um pedestal, o microfone solto ou uma lapela, eu coloco o meu dedo polegar como se ele fosse um índice. Ele vai indicando para mim onde é que eu estou lendo, para eu não me perder. Tudo bem? Isso é uma ideia, uma sugestão para quando a gente vai fazendo a leitura. Tá bem? Então vamos fazer, a Thaís que já leu muito bem, ela leu bem ou não leu? Ela vai ler melhor ainda, quer ver? Ok? Conta-se que São Bernardo, certo dia, sentindo-se agitado diante dos muitos afazeres, quando transitava de um para outro lado, deteve-se e refletiu. Bernardo, para onde estás correndo, se somente um destino é o correto? Jesus. De imediato, acerenou-se, passando a resolver todas as questões em clima de alegria e de humor, sem pressa nem tormento. Joana de Ângeles. Muito bem, pode ficar à vontade. Vocês sentiram a evolução de uma leitura para outra? A Thaís, na segunda, ela estava o quê? Mais solta, mais confiante, mais à vontade. Não é? E a gente vai lendo o texto, vai interagindo, vai conversando. Entenda o que está lendo. O que é isso aqui? Quem que era o personagem aqui? São Bernardo. Não é? Como é que estava a situação? Como é que estava São Bernardo? Agitado. Fazendo o quê? Muitos afazeres, indo para lá e para cá, para cima e para baixo. Até que de repente ele fez o quê? Parou e perguntou o quê? Para quem? Para ele mesmo. Foi para Joana, não. Perguntou para ele mesmo. Né? Qual que foi a pergunta que ele fez? Bernardo, para onde estás correndo? Olha a pergunta, para onde estás correndo? Se somente um é o destino correto, Jesus. Quando ele cai em si diante, não é, Thaís, dessa resposta, que ele estava... Aconteceu já conosco alguma vez? Acontece? Feito barata tonta para lá e para cá, não sabe para onde vai? Ou é só comigo que acontece? Você corre, de repente cai em si. Para onde você está correndo? O único destino correto é Jesus. E aí significa o quê? Ele vai deixar de fazer o que tinha para fazer? Não. Mas ele vai fazer como? Calmamente. E foi o que aconteceu. De imediato acerenou-se. Porque quando a gente está tenso, está nervoso, está com medo, está ansioso, nós estamos o quê? Aflitos. Quando a gente tem Jesus dentro de nós, a gente acerena o coração. Então, de imediato, acerenou-se, porque ele entronizou Jesus. Ele permitiu que Jesus visitasse a sua intimidade, não é? Passando a resolver todas as questões em clima de alegria
e de bom humor, sem pressa nem tormento. Porque quando a gente fica ansioso, fica assim meio nervoso, a gente fica o quê? Mal-humorado. Ninguém merece estar ao lado de alguém mal-humorado. Assim como ninguém merece estar ao nosso lado quando nós estamos mal-humorados. Leon Denis diz na quinta parte do livro, qual é o livro mesmo? Depois da morte. Na quinta parte ele fala assim, o bom humor é a saúde da alma. O bem-humorado, então, é saudável. A pessoa mal-humorada é enferma. Ok? Tudo bem? Bom, vamos seguir agora com uma segunda parte, que é como falar em público sem desencarnar de medo. Olha só, oratório, o que significa? O que é oratório? A arte de falar em público e ao público. Em público, porque nós estamos diante das pessoas, não é? Vocês querem ver? Olha só. Nós estamos falando em público. Agora, quando a gente fala ao público, a gente se dirige a um público. Então tem um objetivo. Toda palestra espírita precisa de ter objetivo. Que seja um objetivo mais amplo e outros detalhados, né? Gerais e específicos, mas precisa ter objetivo. A gente precisa saber para onde a gente vai, o que a gente está querendo, o que pretende atingir, ok? Então falar ao público é se dirigindo a um público, dando atenção ao público, prestando atenção no público, as características de cada pessoa com quem a gente está falando. De convencer. A gente fala para convencer. A mensagem espírita não tem um intuito proselitista, mas nós temos um intuito, sim, de convencer as pessoas, para as pessoas acreditarem, de persuadir, levar a pessoa, inclusive, além do convencimento, dela acreditar naquilo, dela passar a defender aquela bandeira. Como vai fazer bem? Sem proselitismo, sem aquela coisa arrogante da gente ficar tomando espaço, né, a liberdade da pessoa. Conquistar quem está nos observando ou quem está diante de nós. A gente fala para conquistar. Conquistar para a mensagem, não é para nós, pessoalmente. Tem que se eliminar o personalismo na oratória. O que mais vale é a mensagem, é o Espiritismo, é Jesus. São os amigos espirituais. Esses é que valem. Nós somos instrumentos, ok? Então a gente fala assim, para conquistar para a mensagem. O termo originou-se do latim, oratória, que significa, então, a arte de falar ao público ou falar em público. Tem duas palavras que, quando a gente fala em oratória, necessariamente a gente precisa considerar, que é a tal da eloquência e da retórica. O que é a eloquência? O que é a retórica? Quando a gente fala em retórica, que está aqui embaixo, a retórica diz respeito à teoria, à doutrina, ao estudo. Tudo que a gente tem como elemento de estudo para a nossa preparação chama-se retórica. Ah, vou fazer um curso de oratória. Estou tratando na parte dos conceitos de retórica. Ah, vou ler um livro para conhecer aquele assunto. É retórica. E também diz respeito à oratória, a questão da eloquência. O que é eloquência? A prática. O exercício de você falar. Se a retórica é o conteúdo, o que qual que é a outra palavra? Eloquência se refere ao como. Como eu vou falar? O ato de falar em si é eloquência. Será que poderia existir um orador, por exemplo, que é retórico e não eloquente? Pode, não pode? Ele pode ter conhecimento e tudo, mas na hora do desempenho... Você se lembra daquela frase que dizia o seguinte, que o professor que dá aula para o quadro, vocês são dessa época ou não? Né? Então, quer dizer, o professor sabia muito, mas não sabia transmitir. Não é que negócio é esse? O palestrante transmite? Transmite, tá. Mas vamos usar compartilha. Porque transmitir dá a impressão que a gente, né, sai da gente, vai para o outro e fica com o outro, não fica mais conosco. Quando a gente compartilha, é o que? Uma via de mão dupla. Comunicação é tornar comum.
Isso quem nos ensina é Augusto Minicucci, não é? Que é um psicólogo da área de comunicação. Comum, como um. A comunicação é tornar comum, inteligível, capaz de fazer com que as pessoas compreendam. Isso é comunicação, tá bem? Então é importante a gente levar isso. Pode haver um orador que é eloquente e não retórico? Pode existir? Pode também. A pessoa fala bem, se desempenha bem, mas nunca estudou. Né? Segundo o próprio Divaldo nos respondeu, ele tem essa eloquência, mas não a retórica quanto a um curso. Mas ele tem a retórica toda quanto ao conhecimento doutrinário. Tudo bem? Qual que é o ideal? Os dois. Somar uma coisa a outra. Para o orador, palestrante, falante, falador, a água natural é fundamental, porque ela hidrata as cordas vocais. Ok? Não a água gelada, a água natural. Sob medida, não é? Não precisa exagerar. Olha só, isso aqui vai surpreender a gente. Acredita? A aparência. Quem pode ler bem alto e rápido, por favor? A aparência é nosso primeiro visita. É importante observar que a imagem passamos às pessoas. Isso aí. Nosso cartão de visita é a aparência. Como é que a gente está vestido, né? Se nós homens, no caso, estamos barbeados ou mais com a barba do dia de ontem, não é? Se nós mulheres, né, as mulheres estão elegantes, cuidando do vestuário, né, da maquiagem adequada, da roupa, não é? Tomar cuidado com a vestimenta. Às vezes se coloca uma vestimenta que chama tanta atenção que as pessoas ficam reparando na nossa roupa, não é? E não reparam no conteúdo, não é? Então as mulheres principalmente vêm muito bem vestidas, vêm com a roupa adequada, né, para o conteúdo. Os homens, é natural, vão ficar pensando mais no conteúdo do que no conteúdo de outra coisa. Então, tomar esse cuidado, né? É importante a gente ter a vestimenta adequada ao ambiente. Eu vou fazer uma palestra, eu sou jovem como aquele rapaz ali, né? Você está dormindo não, né? Muito bem. Então aquele jovem ali acordado, ele sim está desperto, ele de repente vai falar com o jovem, está de bermuda. Tem algum problema? Não, está entre os jovens e tudo. Agora ele vai fazer a preparação na palestra pública, ele vem de bermuda. É adequado? Não. Então você vai fazer a vestimenta, né, adequada ao público, ao ambiente, à ocasião. A conveniência e tudo você tem que ter, não é? Cuidar dessa aparência. Tá, por exemplo, arrumadinho, elegante, não é? Bonito, assim, claro, né? Você precisa a postura, né? Tenta murchar a barriga, sei lá, fica à vontade. Esse negócio assim, mas você não pode relaxar, né? As pessoas. Vocês aqui de Santa Catarina, todo mundo é bonito, né? Que coisa impressionante. A gente olha, um é mais bonito que o outro, né? Pessoal do Sul também, né? Para não ficar assim enciumado, vai a Santa Catarina, o Sul, Paraná, é tudo muito bonito, né? Aí, tá vendo? Fui eloquente. Não, mas eu queria dizer porque eu acho meio parecido. Eu me pareço com o pessoal daqui também, né? A gente fala assim, mas é tudo. A humildade é fundamental. Você tá, autoestima, é quando a pessoa se cuida. Então você se cuidar, ter saúde, se alimentar direitinho. Estou aprendendo isso com a Márcia lá, né? A gente foi comer uma pizza ontem, né? Hoje foi lá um almoço, assim, ela comendo as coisas. Eu falei, quando ela vai comer os dois, ela vai pagar por 3, né? Porque é para ela e mais eu e mais outro, como se estivesse comendo por 2, para mim e para o meu perispírito. Então você tem que ter educação alimentar também, saber direitinho tudo, né? Gestos, muito importante. Podem atender o celular, por favor, para nosso benefício. Não é daqui, é do além. Então deixa ele tocando. Gestos, olha, os gestos são muito importantes para nós podermos comunicar. A gesticulação conta muito. Até diz ali o italiano, tem um senhor que está brincando conosco aqui, italiano, para lá, italiani, cadê ele, né? Está ali. Então os italianos falam muito mais com a mão do que qualquer outra coisa. Ah lá, tá vendo? Tutti buona gente. Então, é tão interessante, você tem aí os gestos como um elemento poderoso de comunicação. A gente poderia comunicar com gestos, está todo mundo me vendo? É importante, eu vou aqui para esse lado agora. Está todo mundo vendo, né? É melhor daqui, será? Mas aí o computador está ótimo. O que acontece? Olha só, né? Nós fazemos os gestos. Só um momentinho, por favor. Um momentinho, por favor. Um momentinho, por favor. O que eu estou querendo dizer? O gesto ele pode anteceder, ele pode acompanhar.
Se ele vier depois, ele tem que ser muito bem colocado, porque senão pode passar uma ideia diferente. Né? Agora eu quero dizer para vocês que está tudo muito bem aqui. Pessoal, vocês estão nota 10, viu? Gente, vocês são excelentes. Parece aquelas coisas de polícia, né? Então, ser o mais natural possível com gestos. Como é que a gente gesticula? A gente tem geralmente duas mãos, né? Ou tem uma mão, ou não tem mão, enfim, mas você tem que estar gesticulando de alguma forma. E aí você pode colocar a mão no bolso? Pode colocar a mão no bolso? Pode. Mas por que não pode? Não há nada que se não pode. A doutrina espírita proíbe colocar a mão no bolso? Uai, Kardec está escrito lá, não pode botar a mão no bolso na hora que você está falando? Não é? Ah, mas Emmanuel falou isso. Falou onde? O que se recomenda é o seguinte, se você for ter uma postura dessa, que você saiba o que está fazendo e faça com propósito, não tem nenhum momento. Uma coisa que eu não posso fazer, eu posso colocar a mão no bolso. E eu posso ainda colocar na mão no bolso de um jeito elegante assim, ó. Ou fazer assim, mais elegante ainda, né? Não, a mão no bolso vai se você tem alguma intenção proposital de dar uma descansada, uma relaxada. O que você não pode colocar é a mão para frente, para trás, cruzar os braços, botar a mão no bolso como se você estivesse inseguro. Eu não sei onde colocar a mão e vou botar a mão em algum lugar, né? Aí você faz aquela pose ainda e fica muito desagradável. Gesticule naturalmente. A mão é para ser usada. Os gestos nascem aqui da cintura para cima. Não vai fazer gesto lá para baixo, que não está fazendo teatro, aquela coisa toda, né? É muito importante, gente, acreditar. Não, ai, andou na coluna até, né? Então você vai fazer o gesto. Não coloca também a mão na frente do seu rosto. Gente, eu quero dizer para você que eu estou muito feliz. Vocês estão arrancando, estou feliz, né? Não. Faça os gestos acompanhando a sua fala, o seu ritmo e facilitando a compreensão, vai reforçando. Gente, nós estamos todos aqui reunidos para dizer como é importante a nossa união para o crescimento. Eu não posso estar falando, gente, é importante nós crescermos. Mas peraí, eu vou crescer, pode até crescer para baixo, né? E eu quero dizer para vocês assim, eu quero 2 voluntários agora aqui à frente. Rápido, rápido, uma mulher e um homem. Que seja uma mulher e um homem e uma mulher, 2 mulheres, 2 homens. Pode vir, jovem. Por favor. Ai, vem cá você. Cadê outro? Que linda jovem. Tem idade para ser minha filha. Quantos anos você tem? 23. 23. Minha filha vai fazer 26, dia 31 de julho. Daqui quinta-feira. Quarta-feira. Ixi, Maria, mas sobe aqui também, vai ficar mais fácil. É melhor se você subir a menina. Não, sobe você. Se ela, ó, diferente, desce você ver a diferença. Cara, o negócio aqui é sério, hein? Mas isso aqui faz parte. Os organismos, os somas, né, os nossos veículos físicos mais modernos, assim, os nossos são modernos, mas a gente é geração X. Essa aqui é a geração já Z, não é? Aí já vem tudo mais assim equipado, essas coisas todas. As crianças estão nascendo agora, já geração que a gente chama millennium, já vem com tudo apropriado, é impressionante. Já vão preparados para falar vários idiomas, para se comunicarem fazendo várias coisas ao mesmo tempo, para falarem rápido e serem entendidas, não como eu estou falando aqui, quase ininteligível. Não é? Manezinho já está assim, né? Manezinho já é tudo assim, ó. Geração milênio, pensando. Né? O Manezinho é o cara, né? Bom, gente, vamos lá então. Por que nós estamos aqui mesmo? Como é que é o seu nome? Ingrid. Ingrid, fala o seu nome olhando para eles. Ingrid. A pessoa quer falar logo e pegar no microfone. Isso é natural, faz parte. E a nossa amiga jornalista? Ismênia. Ismênia, eu quero o seguinte, olha, para a gente ser bem natural, eu quero que Ismênia e Ingrid, vocês demonstrem para nós assim, um estado de felicidade. No corpo de vocês estão felizes? Agora eu quero que vocês se mostrem que estão assim um tanto quanto sérias, meio entristecidas, preocupadas, aflitas, entrando em depressão. Como é que seria um estado de ânimo? Vocês estão caminhando animadas. Como é que seria isso? Como é que demonstra a postura? Vocês estão caminhando, literalmente caminhando. Agora mostra esse caminhar assim, mas está tudo difícil, está pesado, a vida está complicada. Né?
Agora é o seguinte, eu quero que vocês mostrem-se que estão rindo, estão muito felizes. E ao mesmo tempo eu quero que vocês cerrem a testa. Sabe o que é cerrar a testa? Dar aquela enrugadinha? Né? Mas vocês estão sorrindo, estão muito felizes. Por favor, demonstre isso para o público. É possível fazer? Até se for um ET consegue, né? Faça o contrário então. Agora vocês estão extremamente sérias, seríssimas, preocupadas, tensas. A coisa está complicadíssima. E vocês estão com um semblante bem calmo. Quero ver se vocês fazem isso, por favor. O que a Ingrid e a Ismênia estão mostrando para nós aqui? Que os gestos falam. Você já viu se o corpo fala? Pierre Weil, não é? Um livro maravilhoso. O corpo fala, os gestos falam. E eles estão em consonância com o nosso estado. Me lembro uma vez, Ingrid e Ismênia, e demais colegas, autoridades presentes, seguinte, que eu estava ouvindo uma notícia um jornal, que era no horário de almoço, estava um apresentador e uma apresentadora. Eles estavam rindo, mas falando, contando piada, aquela coisa assim, mas rindo. E de repente, o Alexandre Garcia, que era o apresentador, o nome conhecido, né? Ele tinha que dar a notícia de um falecimento de uma personalidade conhecida no Brasil inteiro. E ele então estava sorrindo aquela coisa, o que ele fez? Em questão de segundos, ele silenciou, ele tomou um ar de seriedade, um ar de tristeza, embargou a voz e deu a notícia. Depois eu divido o cachê com ele lá, né? Ele não está sabendo. Muito obrigado pela participação de vocês, viu? Obrigado. Por que ele fez isso? Mais que treino, além do treino que alguém falou, o que ele tinha? Experiência, tudo bem. Mais que treino e experiência, sensibilidade. A comunicação toca o coração. Nós precisamos ter o olhar, o ouvido, a boca, os gestos sensíveis para tocar o público nas suas necessidades e ajudá-los. Ajudar as pessoas, ter essa sensibilidade. Então, se eu me envolvo, eu consigo compartilhar com maior coerência, com maior autenticidade. Ok? Então, a gesticulação. A gente precisa aprender a gesticular adequadamente, dando emoção às palavras e evitando gestos inconvenientes, não é? Cuidado que a gente, não é? Nós temos, por exemplo, nós temos aqui no nosso planeta, quando a gente vai fazer lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, se lembram? A classificação dos mundos, conforme Kardec coloca, não é? Rapidamente, para a gente rememorar, nós temos o mundo primitivo, não é isso? Destinado às primeiras encarnações, mundo de expiação e provas, onde é o império do mal, mundo de regeneração, onde tem uma paz, um certo equilíbrio entre, né, o bem e o mal, o mundo feliz ou ditoso, onde é o império do bem, e o mundo celeste ou divino, onde é destinado às últimas encarnações, os espíritos puros. Então, o mundo primitivo, primeiras encarnações. Mundo celeste ou divino, últimas encarnações. Mundo de expiação e provas, império do mal. Mundo celestial divino, império do bem. Né? Mundo ditoso, feliz, império do bem. Só nos resta esse aqui, que é o mundo de regeneração, para o qual nós estamos caminhando. Agora nós estamos exatamente nessa transição. Imagina se eu tirasse todos esses dedos e deixasse só esse aqui. Então o orador tem que tomar cuidado com gestos, para que não venha colocar um inconveniente. Quer ver outro exemplo? Normalmente, a gente costuma falar que o orador tem que gesticular da maneira adequada. Então sabe-se que os gestos nascem da cintura para cima e a gente vai conversando e gesticulando. Mas a gente, como não sabe aonde colocar as mãos,
De repente a gente vai aprendendo que delicadamente a gente pode segurar uma mão na outra, ou quem sabe colocar uma mão assim, e a gente vai colocando a mão assim, e você fala e coloca a mão assim. Você fala e coloca a mão assim, você volta e coloca a mão assim. O que acontece? Daí a pouco as pessoas estão o quê? Não sabem mais nada que está falando, estão feitos assim, né? Porque estou mais acompanhando o gesto repetitivo, pensativo e descansado. Porque tudo que a gente faz tem que ter uma razão, tem que ter um sentido. Vejam vocês, eu estou falando agora ao microfone, ou utilizando o microfone. Eu não preciso estar falando, projetando mais a minha voz. Projetar a voz é quando a gente está aqui, para que todo mundo ouve. Vocês estão ouvindo aí no final? Dá para ouvir melhor assim? Com ou sem microfone? Veja, o microfone existe para descansar a nossa voz. Não significa que a gente vai falar no marasmo, que a gente chama de monocórdio. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar da oração. A importância da oração na sonoterapia. Quando a gente está falando, você observa o seu público, às vezes ele está com o O ou com o O. Sabe como é que é? É natural você dar uma viajadinha, a hora que, né, a pessoa está falando, você está ali, você dá uma viajada. Já aconteceu com vocês aqui, nesse momento? Já? Não, né? Imagina. Então você dá uma viajadinha, assim, vai, dá uma distância, né? Na casa espírita, quando o palestrante está fazendo a palestra, se até 5% darem essa viajadinha, está normal. Se mais que 5%, você tem que ser rigoroso. Conta lá, 5%, tá. Se passar disso aí, é um problema do palestrante. Tem que fazer alguma coisa para melhorar, ok? Mas a gente vai analisando. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma palestra e falando sobre a importância da renovação. E eu olhei uma pessoa lá que ela estava desdobrada, né? E olhando assim, que era importante a gente considerar a necessidade da renovação, tal, e a pessoa mais que desdobrada. E eu olhei para a pessoa, me incomodei com aquela situação toda, né? Eu falei, é preciso que a gente, né, tenha um interesse pela vida, é preciso que a gente tenha consciência, é preciso que a gente acorde. A pessoa, aquela coisa assim, né? Aquele estado assim, que não aconteceu com ninguém aqui, naturalmente. E depois eu fui aprender. Veja, a pessoa, ela pode ter uma espécie de sono por cansaço, pode ter passado um dia difícil, e aí ela vem então na casa espírita, na palestra, ali vai ser meio que tratada. Nesse caso, a pessoa vai ser levada pelo O do orientador. Só que a maioria dos casos é levada pelo O do obsessor, né? Então a gente precisa saber qual é o O, em que O a gente vai, né, entrar aí com muito cuidado. Porque às vezes você vai iludido e tudo, enfim, tudo bem. Gesticulação. Mário, leia para nós ali, por favor. A voz, a palavra, a aparência e a expressão corporal são responsáveis pela transmissão agradável da mensagem ao público. Veja, são esses três elementos aí, né, que nós temos. Tem a voz, tem a palavra, a aparência e a expressão corporal, que é mais a nossa postura. Tudo isso tem a ver com, aqui usou ainda o termo transmissão, mas é o compartilhar. E olha só que interessante essa pesquisa que foi feita aqui. Não sei se algum médium vidente vai conseguir, dá para ler aí os números, né? Veja, a influência na comunicação da mensagem. Nós temos aqui a escrita, a voz e a expressão corporal. Surpreendentemente, quando você lê uma mensagem escrita, você retém. Isso é a impressão que o público passa, tá? Não é de quem está fazendo, quem está escrevendo, não. É o público, por exemplo, que ele está lendo a mensagem está escrita. Aquilo ali, para ele, tem um valor de 7%. Já a voz, quando você está compartilhando a mensagem oralmente, num impacto de 100%, isso significa 38%. Ou seja, 38% do público disse que a voz tem um efeito positivo ou negativo. 7% a escrita, que tem um significado ou não. Agora, surpreendentemente, 55% falaram que o que mais conta na comunicação são os gestos, a postura corporal.
como a pessoa se comporta diante do público. Isso é o que mais chama a atenção, ok? Sem descurar, como a gente falou, do conteúdo doutrinário, da mensagem espírita naturalmente, ok? Então, dicção. Quando a gente fala que você cuidar da voz, a gente trata da dicção. O que é a dicção? E é o que está escrito ali. Leia para nós, jovem. A dicção é a pronúncia do som das palavras. A pronúncia dos sons das palavras, isso é dicção. Então, quando eu falo em dicção, eu estou falando da pronúncia, no som que as palavras causam ao serem pronunciadas, ok? Pode continuar. A deficiência na dicção é quase sempre provocada por negligência. É costume quase generalizado omitir os R e os S no final das palavras. Não é? Olha, questão de negligência. Às vezes eu não faço a dicção correta porque eu sou negligente, eu não dou muita atenção, não dou muita importância, eu como as palavras. Nós vamos mastigar as palavras aqui de propósito daqui a pouco. Cuidado para não esquecer os R's finais, nem os S's. Por isso que a gente vê esses locutores, esses apresentadores, exagerando nos S's mesmos. Então você fala os S's assim acentuados para que não se fique esquecendo a importância do plural. Então você vai falar uma palavra, no plural você tem que pronunciar os S's finais, porque senão as pessoas não escutam. Cuidado para não ficar se libando, né? Ou se balando, né? Uma cuidado assim, ok? Vamos lá. Pode você mesmo aí. Como é que é seu nome? Estevão. Cadê o Paulo, Estevão? Vamos lá. Um exercício útil para melhorar a dicção é fazer leitura em voz alta. Você jovem com esse brinco mais lindo ainda, vamos lá. Pode ler, dá para ler? ênfase é a energia da fala, a vitalidade das palavras faladas. Quando a gente fala em ênfase, nós estamos falando em energia, em vida, não é? Isso é ênfase, a vitalidade que as palavras faladas têm. Pois não? A colocação correta da sílaba tônica é o primeiro passo na ênfase, porque a força e a vida das palavras estão na sua tônica. Não é isso. Quando a gente fala uma palavra, por exemplo, caridade, qual é a ênfase? Caridade, não é? Amor. Toda palavra tem uma tônica, não tem? Como é que é seu nome? Ângela, continue, por favor. Assim como a palavra tem a sua sílaba tônica, em uma frase existem palavras que exigem maior ênfase ao serem enunciadas. Não é isso? Assim como você tem uma tônica, né, numa palavra, uma sílaba tônica, você tem numa frase, às vezes, uma palavra. Quero 3 voluntários aqui, rapidinho. Seguinte, a frase que a gente vai pronunciar, seu nome é? Daniel. Então, Cristiano, Simone e Daniel. Eles vão pronunciar uma frase, nós vamos acompanhar. A frase é o seguinte: fora da caridade não há salvação. 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 É mesmo? Olha, vamos começar aqui agora. Vamos direcionar. Eu já escutei 3 frases com entonações diferentes. Vocês também? Mas nós vamos provocar. Adriano? Cristiano, não confunda. Cristiano. O Cristiano vai dar ênfase na palavra fora. Então, na expressão fora da caridade não há salvação, ele vai dar ênfase em fora, ok? A Simone vai dar ênfase na palavra caridade. E o nosso amigo Daniel vai dar ênfase em salvação. Ok? Pegou cada um? Vocês também? Então, bora lá. Fora da caridade não há salvação. Vamos lá de novo. Cristiano, tranquilo. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Então vejam,
Os três se saíram muito bem. Aqui nós provocamos o Cristiano para que ele repetisse, porque ele fez de um jeito já com ênfase, mas, né, para a gente ter a firmeza. Uma palavra, uma expressão, várias palavras, a gente está dando 3 entonações distintas. Perfeito, é possível fazer isso. O palestrante pode e deve fazer isso. Porque a gente às vezes vai dizer, nossa, eu vou falar sobre fora da caridade numa salvação de novo. Já ouviram isso, não? Como é que eu vou inovar? Meu amigo, nós vamos falar sobre caridade. E enquanto nós não vivenciarmos a caridade integralmente, vai ser necessário falar sobre o tema. E nós vamos ser desafiados hoje para conhecer um pouco mais sobre a caridade moral, segundo a irmã Rosália, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês sabem o que é caridade moral? A irmã Rosália fala sobre a caridade moral colocando os nossos sentidos. É uma coisa impressionante. Ela começa dizendo assim, que a caridade moral é nós nos suportarmos uns aos outros. Se lembra? Simone, você tem um texto de memória? Não, que gracinha. É psicólogo, porque esse pessoal assim, geralmente memoriza. Mas ela diz assim, exatamente que nós precisamos aprender a nos suportar uns aos outros. Caridade moral é deixar que mais que todo que nós fale e nós fiquemos escutando. Quando ela fala assim, deixar que um tolo fale mais, ela está nos ensinando a ouvir e ao mesmo tempo a falar. Ela fala, não dê ouvidos às coisas que não têm valor. Conteúdo interpretado da palavra ou do registro de irmã Rosália. Ela está nos ensinando a escutar. Em dado momento ela fala, só enxergue as coisas boas. Está nos ensinando a ver. E ela fala, não dê atenção ao mau proceder do próximo. Está ensinando a nossa ação, a nossa postura. Olha que coisa maravilhosa. Caridade moral. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, você pode pegar um parágrafo e fazer uma palestra de 45 minutos, 1 hora. Explorando o conteúdo, realmente aprofundando. Isso é fundamental. Pegue pontos que podem chamar atenção, que vai despertar interesse, não é isso? Dê a ênfase necessária para mudar, inclusive, de repente até a expectativa do público. Ou surpreender o público. Porque o conteúdo, ele é atemporal. Por isso, inovador. Só que a nossa forma de fazer também deve ser inovadora. Ok? Muito obrigado pela participação. Alguém já se surpreendeu com essa questão de repente ouvir uma palestra e não gostar, de achar que é tudo a mesma coisa, que fica cansativo? Já sentiram isso ou ainda não? Então veja, vamos lá. Aqui, a música da linguagem, isso é entonação. Cada palavra tem a sua entonação certa, sugerida pelo seu significado. Eu tenho que dar vida às palavras são vivas, né? Leia para nós ali a segunda, a variedade melódica. A variedade da entonação tem por finalidade facilitar a compreensão. Variação melódica, você não pode falar num monocórdio só, nem só num ritmo, numa velocidade. Se eu falo depressa demais, cansa. Se eu falo muito devagar, também cansa. E eu não preciso gritar para falar, eu preciso melhorar os meus argumentos. Pronúncia. Pronúncia, que tem a ver com dicção. Olha como é importante. É a articulação que dá claridade e nitidez. Então as palavras têm claridade, têm nitidez. A boa articulação faz ressaltar todas as qualidades da voz. Então a voz precisa ser trabalhada, é importante. Elementos fundamentais são as vogais mais consoantes mais as sílabas. Eu preciso pronunciar uma a uma, ok? Então eu preciso falar, por exemplo, desoxirribonucleico. Constitucionalissimamente. Perdão. Qual é mais difícil de pronunciar? Muito bem, perdão.
As palavras têm que ser pronunciadas com a vida que tem, não é? Então vamos fazer esse exercício aqui de trava-língua. Vamos começar com esse. Todo mundo, se quiser ficar sentado, pode, mas por favor, quero todo mundo de pé. Todo mundo lendo juntos, por favor. Vamos lá. Em cima. Ok, nós vamos fazer a leitura bem pausada, bem pronunciada. Vamos fazer o segundo aqui, ok? Veja que é um exercício de trava-língua. Vai travando a nossa língua, porque é para aprender propositadamente. Depois ela fica solta, né? Como a língua das... Vamos só fazer o exercício, dar uma aceleradinha nisso, por favor. Mais rápido, por favor. Isso. O exercício tem a finalidade realmente de travar a língua. Se você errou, beleza, ótimo, estamos no bom caminho. Mais rápido. Tudo bem, essa daqui é facinha, né? Ouvindo, pia, e o peito é preto. Mais rápido, por favor. O peito é preto. Mais rápido. O peito é preto. Muito bem. Trava a língua, trava. Você pode fazer um outro exercício colocando, por exemplo, um lápis. Já viram isso? Coloca um lápis na boca. Isso. Dá uma mordida assim e vai falando. Você pode fazer a leitura em voz alta. A língua vai bater sempre no lápis e descer, né? É um trava-línguas, para a gente ficar realmente com a língua solta. Lembram-se de Demóstenes? Foi um dos maiores oradores clássicos da história. Lembram-se de Demóstenes? Não? Ah, já ouviu falar? Você não estava lá com ele, não, né? Ó, isso é. Então, ele era gago e ele fazia os exercícios colocando pedras na boca, né? Pedras mesmo, seixos assim que colhia, né, no laguinho, botava na boca e falava com a boca cheia de pedras para poder forçar e tudo. E depois ele soltou a língua e ficou uma beleza. Olha só, esse aqui de impostação vocal. Vamos fazer o exercício também todo mundo junto. Nós vamos contar de 1 a 10. E a gente vai colocar a mão assim meio que na boca do estômago, já ouviram falar? Como é que o pessoal da música, do teatro, os artistas chamam? Diafragma, né? Então, o nosso diafragma aqui, a gente pode colocar a mão. E aí nós vamos contar de 1 até 10, começando mais grave e indo para um agudo. Mais ou menos assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fazer de novo, todos juntos, bem adiantado, dá um soquinho mesmo, tá? O lanche, segundo lanche, né? Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Isso é exatamente para a gente não morrer no final, e ainda mais para não morrer no final, alguns jornalistas, apresentadores costumam falar assim como aquele nosso filósofo brasileiro maravilhoso, o Mário Sérgio Cortella, não é? Então, nós vamos fazer esse exercício aqui, ó. São os dias da semana. A semana começa quando mesmo, gente? Domingo, mas a gente vai começar na segunda, vocês deixam? Então, bora lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É um exercício exagerado, né? Eu quero 2 voluntários à frente, os demais podem sentar, por favor. Então, Volney. Veja que a gente nunca mais vai esquecer o nome do Volney. Assim como o nosso amigo Estevam. Presta atenção.
Volney, você vai fazer um pedido de socorro. Está acontecendo alguma coisa, você pede socorro, por favor. Calma. Você vai pedir socorro. Vai prestar atenção, você também Estevam vai pedir socorro, ok? Fica mais assim, vou usar a palavra socorro mesmo. Está acontecendo sempre. Tá? O incêndio tá assim, de repente você está vendo, tem que sair correndo e tudo, tá? Como é que você pede socorro? SOS. SOS, bandeirinha. Vamos, Estevam, vai lá, você vai pedir socorro, como é que fica? Vai, só cuidado com a câmera, pode fazer o que você quiser. Eles se complementaram, né? O Volney estava numa praia, provavelmente sozinho, né? SOS, aquela coisa, socorro aéreo, né? Quem sabe? Solta lá um sinalizador e tudo, né? Todo. Foi bom, né? Foi criativo. SOS é uma sigla, é de sigla ou são os iniciais de palavras que, segundo Emmanuel e Joana de Anjos, segundo os dois, significa silêncio, oração e serviço. É a melhor receita para a gente se sair de uma dificuldade e tudo mais, né? Exatamente. Aconteceu qualquer coisa, está dando confusão, o pessoal está brigando, começa com o silêncio, silencia. Depois, oração. E depois, serviço. Né? Melhor antídoto. Realmente. Muito bem, obrigado pela participação de vocês, viu? Imagina, né? Eu estou assim, pedindo socorro, né? Vou gritar a palavra socorro. Como é que eu grito a palavra socorro? SOS, já está lá, demonstração, né? Solta a bandeira e tal. O outro sai correndo e tal. Isso, Leila. Como é que é? Vai morrer todo mundo. Se vai desencarnar, não sei, mas, né? O que a gente tem que... Aí é a questão, a gente dá ênfase para que a coisa possa fluir. Se eu estou pedindo um socorro, eu tenho que enfatizar esse socorro. Se eu estou contando uma história, a história tem que ter emoção. Eu quero contar a história para vocês. Vocês já ouviram aquela história daquele indivíduo que estava num lugar e de repente ele encontrou outra pessoa e aí eles foram para um lugar tal, aconteceu uma coisa assim. Vocês se lembram dessa história? E aí, enfim, eu não estou bem lembrado direito. Se eles foram, não conte uma história da qual você não tem domínio. Nem conte a história pela metade. Vá se preparar, vai conhecer, vai ler, não é? Vai rememorar. É importantíssimo. Porque às vezes a pessoa vai contar um fato bem-humorado. Pode contar um fato bem-humorado na palestra? Pode ou não pode? Pode. Fato bem-humorado pode, não pode piada. O microfone, eu só vou passar rapidamente, para a gente ter uns 5 slides aqui, o material vai ficar disponível. Microfone, ele pode ser um microfone sem fio, como a gente está usando. Pode ser um microfone com fio, como está ali. Pode ser num pedestal de mesa, como esse aqui está também. Pode ser um microfone, por exemplo, de um pedestal aqui, que você tem. Pode ser de lapela. Ele pode ser um auricular, tá certo? São vários tipos de microfones que a gente tem hoje. O importante, pode ser com fio, sem fio, aquela coisa toda, né? É a gente saber usar o microfone. O microfone, ele tem que ser algo que a gente usa como um apoio para a nossa comunicação. O microfone só deve ser percebido se ele der problema. Se ele não der problema, ele não tem que ser notado. Nem nós ficarmos falando para o microfone, né? Que bonito. Tão lindo, né? Não. Deixa o microfone quieto. E outra, não? Olha, o espiritismo é uma benção. A gente precisa, vocês têm que ser convencidos. Então,
Lembra alguns políticos que não sabem usar esses instrumentos? Você começa, não gesticule com a mão que está com o microfone, gesticule com a outra. Pode até revezar naturalmente a mão aqui lá. Você não pode a toda hora, né? Tá? Assim como gesticulando. De repente você começa a gesticular e aí você começa, né? Aquela pessoa vai, olha. Eu falo andando no palco, eu vi sua apresentação em TED, inclusive, porque eu não consigo ficar parado. Então, eu ando porque eu sou ansioso. Eu vou para lá, vocês vão prestando atenção no que eu estou falando, mas eu vou continuar andando. Ou, de repente, você começa a andar para lá e para cá, não é? Aí você vai, daí a pouco você está, não é? Toma cuidado. Cuidado com os gestos, porque a pessoa vai prestar demais atenção nos seus gestos. Não pode ser exagerado. O microfone é discreto. Ele está ali discreto, não é? Tem pessoas que vão falando... Começa a estourar tudo. O microfone não é para ser colado na boca. Ele é para ser falado a uma certa distância, porque a pessoa precisa respirar. Os jovens, mais jovens do que nós jovens aqui, eles costumam fazer aquela coisa, canta bem coladinho e tudo, né? Mas não precisa o palestrante. A boca tem que ser vista por quem está ouvindo. Tem que ter uma distância natural. Você se sente solto, não é? E o microfone é esse apoio, é isso. Se tem fio, cuidado para não ficar enrolando o fio, né? Você vai enrolando o fio, daí a pouco você está enrolado no fio. Não deixa o fio quieto ali, né? E você fala, de preferência sem andar quando tem fio, assim, a não ser que você tenha uma maior habilidade. Não é? Esses cuidados todos. A leitura com o microfone, eu estou com um texto, eu estou lendo. Se eu estou com um pedestal, mais fácil, eu posso pegar o texto com as duas mãos, que é mais fácil de eu ler ainda. Mas deixa o microfone. Ah, Campete, eu estou falando e de repente, né, sem querer, eu dou assim, né, O que eu faço? Não faz nada. Se o microfone for cair, você segura o microfone, naturalmente, e continue falando. Esse aqui também está ligado, né? Então, o que você faz? Se esbarrou no microfone, naturalmente você segura, sem fazer mais alarde, ok? Começou a dar um problema, precisa trocar a pilha, como acontece aqui. Vem alguém para trocar, ou você mesmo pega ali e troca. Geralmente tem um pessoal do apoio, vai e faz a troca aqui, beleza, você continua falando. Olha, apresentação, uma palestra, uma preparação, um recado, qualquer fala diante do público, mas especificamente o que a gente está tratando aqui da palestra. A professora ensinava para a gente que quando vai escrever um texto tem começo, meio e fim. Assim, quando a gente vai falar, tem que também fazer introdução, desenvolvimento e conclusão. Então a palestra ela começa, ela se desenvolve e ela conclui. Ela não conclui, se desenvolve e começa. Nem ela se desenvolve, conclui e começa. Nem ela começa e começa e começa. Nem ela se desenvolve e desenvolvendo-se, desenvolve e continua desenvolvendo-se. Nem ela conclui, 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 conclui. Por que eu estou falando? É uma coisa impressionante. Vocês já pegaram o orador que começa falando, acaba a palestra e ele continua falando. Você não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. E muito menos porque ele está ali. E de repente você fala, por que eu convidei esse indivíduo? Não é? Tem outros que já querem concluir logo de cara. Já conclui. Conclui. Outros começam, ficam começando e nunca vai para frente. Ok? A hora que vão começar a desenvolver, o tempo já acabou. Então vejam, há necessidade da introdução, desenvolvimento e conclusão. Do que se trata a introdução? Pode ler para nós, por favor? Trata-se da abertura, saudação, explicações sobre a natureza do tema, captar a atenção, romper a resistência e o resumo do que se vai dizer. A introdução chama a atenção do público para o assunto, para o tema. Romper uma certa resistência que pode acontecer, por isso que a introdução tem um certo tempo. A gente vai ver aqui. Né? E pode-se fazer um resumo também do que vai dizer. Isso são possibilidades. Significa que você vai fazer tudo aquilo. No desenvolvimento, é propriamente o quê? A explanação do tema. É onde você desenvolve a ideia central, ideias secundárias, é onde você cita a bibliografia, é onde você vai fazer as referências, você vai ali trazer relatos, vai trazer casos, vai trazer explicações, não é? Vai, enfim, dar uma ordenação lógica e fazer a sustentação dos argumentos que você está colocando. Tudo bem? Tudo com base na doutrina espírita. Tá? E a conclusão e encerramento. A ideia central que você expôs no desenvolvimento, você resgata aqui
na conclusão, realça, dá uma destacada ali, realçada, para ela ficar fixada para o público, não é? E a conclusão, ela deve ser simples, uma coisa singela, nada de ficar complicando, tá certo? É para isso que serve a conclusão, é para fechar, de maneira simples, não é? Então vejamos, se a gente pega aqui, mais ou menos pelo tempo, vamos pegar os percentuais. Qual é a parte mais curta da apresentação, do discurso ou de uma palestra? A mais curta é a? Muito bem, conclusão. É a conclusão. Porque o fechamento é simples. Concluiu, fechou. Ok? A introdução é a segunda parte. Menos longa. Qual a parte mais longa? Desenvolvimento. Então, 75% é para desenvolver. Nós vamos usar 15% do nosso tempo para iniciar. E apenas 10% para concluir. Então, 15% do tempo para iniciar, 75% para desenvolver e os 10% para encerrar. Tudo bem? As casas organizadas, elas têm um planejamento temático. Fazem uma escala dos temas que serão tratados na palestra, daquele mês, daquele bimestre, do semestre. E aí você vai, inclusive, convidar palestrantes conforme aqueles temas que você está colocando, porque o palestrante tem o perfil dele. Às vezes uns gostam de falar mais sobre o aspecto religioso, outros aspecto filosófico, outro científico, outros são mais históricos, ok? Então você tem que também conciliar isso para facilitar. Então define com os temas, faça o convite para os palestrantes, de preferência estabeleça objetivos, além do tema você tem um objetivo tal, você pode recomendar bibliografia para facilitar o trabalho de pesquisa do próprio palestrante. E o ideal é que depois o palestrante seja inclusive avaliado. Se ele atingiu o objetivo ou não, se ele falou com linguagem clara ou não, tá certo? Se ele citou a bibliografia indicada, pelo menos um livro, essas coisas todas a gente pode usar. Tudo bem? Então é importante. Se você tiver um tema livre, e eu me lembro uma vez que eu fui falar numa casa, eu falei, gente, por que vocês deixam um tema livre? Você sabe que a recomendação é importante, que vocês façam uma escala e tudo, né? Assim como convido os palestrantes, tem que ter os temas também. Olha, quanto ao assunto, o que a gente pode fazer? Escolher um tema com tempo para pesquisar e fazer a apresentação, se a gente tiver essa oportunidade de escolher um tema. Escolher ângulos do assunto que o auditório ainda não tem ouvido. Escolher partes, olha, não conhece. Eu preciso conhecer o auditório, então o público poderia fazer uma abordagem diferente. Ensaiar com antecedência, não falar de improviso, isso a gente já viu. O orador deve, então, analisar e definir seus objetivos. Qual o objetivo do orador ao falar? Ele pode querer informar, persuadir e incentivar, porque a motivação é sempre interna. Pode entreter, há momentos em que você, né, causa assim, um instante mais agradável e tudo mais, para sair da sonolência, aquela coisa toda, e promover-se. É uma beleza, não é? É? Não. Então, quem for utilizar esse material aqui, tome esse alerta. O promover-se na palestra pública, jamais. Se por acaso a casa espírita não permitir que aplauda, e tem lá suas razões, é melhor que o orador se comporte não provocando o público a aplaudir. Se o público, ao final, aplaudir espontaneamente, não tem problema. Tá certo? Se você está num momento mais interativo aqui, você está mais à vontade, tudo bem. Na palestra, você faz uma palestra mais interativa. Se você já conhece a casa, já tem uma certa liberdade, você pode conduzir dessa maneira. O aplauso em si não tem nenhum problema, gente. Não precisa, vão aplaudir com a mão assim fluídica, né? Pode ser, tem um período que é assim. Agora vai fazer um aplauso, vai fazer balbúrdia. Não, se é uma manifestação espontânea, não tem problema. Você não pode fazer arruaça. A forma como as pessoas ouvem. Como é que o público está escutando? Eu tive várias pessoas aqui no intervalo vindo questionar algumas coisas. Isso é natural, interessante. Mas a gente sempre tem isso aqui. Como é que o público está ouvindo? Como é que está entendendo? O que levou as pessoas a estarem ali, buscarem o centro espírita? Quanto já sabem será sobre o assunto? Quanto gostariam de saber? Quanto o orador deseja informar? Isso é importante. Eu não posso sair falando aleatoriamente, não é? Quais são as motivações de vida do público? O espírito de participação, se tem interesse ou não?
e as características próprias, não é isso? É importante. Eu estou falando para crianças, estou falando para jovens, estou falando para, né, pessoas adultas, um público feminino, masculino, um público misto, público assim, que tem já um certo conhecimento da doutrina, não, é um público leigo. Isso vai fazer diferença na minha linguagem, na minha preparação, não é? E quando a gente conclui, a gente tem que ainda averiguar essas questões todas. Onde é que a gente vai falar, o espaço que tem, o tamanho, não é? Os recursos que estão disponíveis, o apoio para a apresentação. O apoio normalmente não apresenta, só apresenta se der. Se apresenta se der algum problema. Mas geralmente são discretos e fazem tudo muito certinho, né? O que vai ocorrer antes e depois da apresentação e outras providências que a gente sempre tem que tomar. Então, isso aqui é importante. Quem pode ler bem alto para nós? O orador conquistará a atenção de sua plateia se souber tocar no que lhe interessa. Me interessa quem? Olha a dúvida que a gente tem. Interessa quem? A plateia ou o orador? Ao ouvinte, ao escutador. Como, segundo o ditado árabe, os ouvidos que estão mais próximos da boca que fala é a do próprio falador. Então, precisa tocar no que interessa ao ouvinte, ao escutador, porque o falador é o primeiro ouvinte. Ok? Oi? Sim, claro. E aí eu preciso me tocar, preciso me sensibilizar, eu preciso acreditar, não é? Porque se eu não tenho essa crença, eu mesmo sou assim, gente, eu quero falar para vocês sobre a necessidade do ânimo, viu? Tem que ter ânimo, na vida tem que ser. Não vai pensar que a vida... Aqui, ó, mas assim, nós estamos no mundo de provas e expiações assim mesmo. Impera o mal, cada um vai do jeito que quiser e se vira. Deus está aí para ajudar todos nós. E é isso, gente, fazer o quê? Paciência. É o que o Espiritismo está nos ensinando. Jamais, olha o cuidado que a gente tem que ter, não é? Vai tocar no que interessa. Quantas coisas? Tem visto palestrante, por exemplo, que abre um monte de coisa, abre para cá, abre para lá, desnuda o público todo, depois deixa todo mundo largado. Não pode, não pode. Nós temos a obrigação de reconstruir. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Então, é consolar. Então, aqui, roteiro. Então, vamos avaliar os resultados esperados, o público-alvo, os tópicos a serem abordados, tempo necessário versus disponível, local e recurso. Tudo isso a gente vai ver. Então, organizar o conteúdo conforme introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Quando a gente está fazendo uma aula ou um momento assim mais à vontade, você pode ter um roteiro, pode até entregar para os participantes. Como tem do ESD, né, não tem aqueles negócios, você vai passar assim, pode entregar, e aí você tem os recursos a utilizar. Pode utilizar um projetor multimídia, um quadro, um flipchart, né? Transparências ali já demodê, não é isso? Projetor multimídia, o vídeo, CD, o DVD, tudo vai sumir, viu, gente? Esse CD, DVD, vai tudo embora já. Daqui a pouco não vão existir mais, sabia? Então vamos lá, rapidinho. Técnicas para introduzir, desenvolver e finalizar. Olha lá. Quando a apresentação, que são 15 minutos do nosso tempo, se lembra? Olha que coisa gostosa. Eu vou fazer 15%, não 15 minutos, porque é 15%. Então eu tenho a abertura, a saudação, as explicações sobre o tema. É opcional. Resumo do que vai dizer, também é opcional. Agora, iniciar de modo impactante é recomendável. Frase, informação, história, citações, uma reflexão, isso preferencialmente eu faço. Tá certo? 29% dos alunos de instituição de ensino superior são analfabetos funcionais. Existe analfabetismo funcional no Espiritismo? É um jeito bom de começar uma conversa sobre a necessidade do estudo? Falar da utilidade, vantagem e benefício do assunto é opção. Veja que de tudo que foi elencado, a primeira abertura, a saudação, está incluso lá, não é? Mas iniciar de modo impactante na introdução é fundamental. Eu posso citar uma frase, posso contar uma rápida história, posso trazer uma informação, posso fazer uma citação para reflexão, tá certo? Isso tudo na introdução. Aí quando eu pego o desenvolvimento,
São 75% do tempo, não é isso? São os pontos principais do tema, coordenação lógica e sustentação. Aqui é o momento que eu vou explorar o conteúdo de fato. Aproveitar as circunstâncias, lugar, tempo, pessoa, né, ocasião. Esta casa centenária, em janeiro do próximo ano, completa 110 anos de existência. Qual é o dia mesmo? Qual o dia exato? Dia 10? Então, no dia 10 de janeiro de 2020... Ah, 20? Ah, então tá. Não confundam, por favor. Dia 20 de janeiro de 2020, é isso? Esta casa completa 110 anos. Olha que data memorável. Então, é o que a gente chama aqui de você aproveitar a oportunidade. É claro que no aniversário, ao longo do ano que vem inteiro, dos 110 anos, esta casa vai estar comemorando, não só no mês de janeiro. Né? Provavelmente vai esticar para o ano inteiro. Olha o spoiler, uma dica, né? Vai fazendo o evento, vai lembrando a importância. Poucas casas espíritas passaram dos 100 anos. Aqui é o momento em que a gente faz citações, né? Faz as citações, vai pegando o texto. Tem problema, Campete, de eu ler uma parte? Não pode, você pode pegar um trecho, um parágrafo e fazer leitura, desde que uma leitura falada. Você não está lendo para você, está lendo para o público, não é? Então é importante isso. Pode fazer uma leitura sim. É melhor você fazer a leitura bem feita do que um texto mal memorizado. Aprender a atenção e influenciar os participantes, como o modo que vai falar, a convicção, a entonação, a ênfase, o bom humor, o entusiasmo. Colocações bem fundamentadas. As pessoas gostam disso, não é? Quais são os 3 principais objetivos da palestra pública? Começa com amor, consolar, segue com esclarecimento, esclarecer, reforma íntima, edificar. Então, os 3 objetivos da palestra pública, toda palestra pública, ela tem que consolar, tem que esclarecer, tem que edificar. Ok? Então, falar com convicção, com entonação, com alegria, com entusiasmo, com vontade. Ok? E a apresentação, mudar a impostação e velocidade da voz, olhar para os participantes. É preciso olhar para os participantes. Exemplos práticos, fazer comparações, pode-se fazer sem problema. Interagir com os participantes, se necessário for, né? Mas aí a questão do olhar, da postura, mostrar-se aberto a contribuições, estimular a participação aqui, movimentar-se em sala de forma moderada, se permitido for, que às vezes não é, né? E conquistar a plateia estimulando a participação da plateia. Isso tudo no desenvolvimento. Quando a gente finaliza, deve ser simples, objetiva, dinâmica, útil e impactante. Olha que bonito. A conclusão tem que ser assim, impactante. Assim como tem que ser impactante a introdução, a conclusão também. A conclusão tem que ser rápida, simples. Ela não é de abrir parênteses, é de fechar. Você está pegando a ideia central. Oh, você está aí, cara? Que beleza. Você está pegando a ideia central, né? Está bonitinho lá sentado na escada. E você então resgata a ideia central e fecha. Não é o momento de você ficar abrindo assunto novo, não. Você está concluindo para marcar mesmo no público aquela temática. E você encerra de maneira entusiasmada, impactante, esperançosa. Sempre para as pessoas assim terem o estímulo de fazer alguma coisa, ok? E fixar a ideia central. Então utilizar reflexão, citação, frase poética, fato bem-humorado, pode encerrar assim. E o arrebatamento. Reforçar o auditório. Eu queria dizer para vocês que eu estou muito agradecido, viu, gente? Pela presença de vocês. Porque o que acontece? A gente que vai adquirindo experiência, você tem 1 hora para falar, você acaba cravado naquela 1 hora. Exatamente como a gente está fazendo aqui agora. Né? E aí, o que acontece? É preferível você acabar um pouco antes do que você ficar enrolando para concluir. Conclua 5 minutos antes, não tem problema, e feche. Ok? Então, fazer os agradecimentos, se despedindo-se com entusiasmo e alegria. Isso é fundamental. Entusiasmo é uma palavra tão bonita que significa in, dentro, tus, Deus em grego, ismo, sistema. Sistema de Deus dentro de mim. E a conclusão deve ser assim, deixar um gostinho de quero mais. Até amanhã,
Muito obrigado pela presença.